Meus irmãos, Jeremias, por favor, profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu, o que, gente? E eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso... Podeis assentar, por favor? Então, meus amados irmãos, a necessidade do avivamento, ela urge, né? Ela é extremamente necessária, e esse avivamento, nós vamos experimentá-lo, tá? De acordo com alguns fundamentos. E entre esses fundamentos, nós temos o fundamento da palavra. Não vai existir avivamento se nós não nos voltarmos para a palavra. O nosso querido e abençoado profeta Abacuque, lá no capítulo 3, quando ele faz aquele clamor, ele inicia falando como? Senhor, ouvi a tua palavra e fiz o quê? Temi. Ouvi a tua palavra e temi. Meus irmãos, uma igreja infiel à palavra, ela nunca irá experimentar um verdadeiro avivamento. Repete para o irmão que está ao seu lado. Uma igreja infiel à palavra, às escrituras, ela nunca experimentará o verdadeiro avivamento. E eu e você devemos muito louvar a Deus, porque Deus nos trouxe, Deus nos plantou em um ministério da palavra. Deus nos entregou aos cuidados de um pastor da palavra. O nosso reverendo, ele é totalmente fiel à visão que Deus tem dado conforme a palavra, tá? Então, as escrituras, elas são a base da nossa vida. Então, primeiro nós vamos nos voltar para a sua palavra, e Deus ele vai operar esse grande avivamento. Nós, quem lê a Bíblia e nós estudamos, sabemos que o grande avivamento com o rei Josias aconteceu mediante a descoberta do quê? Da palavra. Já 5 minutos? Jesus de Nazaré. Mediante a descoberta da palavra. A palavra, ela estava lá no templo, mas estava escondida. Mas Deus usa, alguém lá que acha a palavra, o livro da lei, traz ao profeta, ao rei Josias, e ele ordena que se leia a palavra, e mediante a leitura da palavra, tudo que estava escrito em relação ao povo, descobriram que estavam desagradando a Deus. Desagradando a Deus. Então, mediante o que estavam escrito, eles foram tomando as atitudes das mudanças para se consertarem diante de quem, gente? Diante de Deus, mediante a palavra, mediante o que foi escrito. E nesse ministério, nessa igreja, o que não falta é a palavra. O que não falta é a palavra. Glória a Deus. Então, olha só, fala para o irmão que está ao seu lado, nós temos tudo para experimentar o avivamento. Palavra não falta, escritura não falta, né? Maravilhoso, o nosso reverendo, a gente aprendeu, quando chega aqui, abre, né? Porque a Bíblia, ela é a palavra de quem? Não é assim, né? Essa abertura, vamos ler a Bíblia é a palavra de quem? O que as tuas escrituras dizem. Na época também de Neemias,
Esdras, o avivamento aconteceu e houve a leitura da palavra e explicação das Escrituras. Então nós estamos aqui nessa escola bíblica recebendo a palavra, examinando as Escrituras. Então cremos que o avivamento ele vai ser derramado completamente, já está, porque nós temos a palavra. Você veio, amém, vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Você veio dos Estados Unidos, da França, de Brasília, de Belém do Pará, de Minas, Centro-Oeste, Sudeste, Norte. Você veio atraído pela palavra. Aleluia. Então, um dos primeiros fundamentos vai ser a palavra. Nós precisamos viver, para experimentar esse avivamento, viver conforme a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então estamos aqui estudando, estamos aqui examinando a igreja de Atos, a palavra, as Escrituras, né? Tudo, o sermão do apóstolo Pedro foi baseado na palavra, nas Escrituras, né? O testemunho de Estevão, baseado na palavra, nas Escrituras. Glória a Deus. O outro fundamento que nós vamos ter para experimentar o avivamento é a obediência a Deus. Repete para o meu que está ao seu lado assim: a obediência a Deus. Olha só, os apóstolos, eles experimentaram aquele avivamento da descida do Espírito Santo, e isso foi precedente a uma ordem que foi dada. O nosso reverendo ontem trouxe aqui a palavra, tá? Isso, o avivamento, ele veio precedente à ordem. Qual foi a ordem? Ficai em Jerusalém. E o texto diz assim: ordenou-lhes, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de quê, gente? Ficai em Jerusalém. Então, a obediência a Deus é essencial para que venha o avivamento. E mais uma vez nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, porque é o nosso exemplo de obediência a Deus, de obediência à visão celestial. E aí o Espírito Santo fala o coração do reverendo, a escola bíblica vai ser nos moldes de avivamento. E o nosso reverendo, pelo Espírito Santo, passa para os pastores, as igrejas filiais, e nós, pela graça, passamos para vocês, para o povo. E aí acontece o quê? O que está aqui agora: obediência. Obediência. Então você, né, mais uma vez, parabéns. Você está aqui, nós estamos aqui, né, em um ato de obediência a Deus, ao Espírito Santo, através do nosso reverendo, para buscarmos e experimentarmos o avivamento. Abra, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 50 ao 53. Então Jesus os levou para Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E abençoando-os, ele deixou-os e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo. Para onde, gente? Para onde, gente? E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a quem, gente? Aleluia. Agora é um pouquinho antes. No versículo 46, e disse: eis o que está escrito, o Cristo morrerá ao terceiro dia, tal. 47, em seu nome se pregará o arrependimento. 48, vós sois testemunhas dessas coisas. 49, envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai aonde, gente? Na cidade. Que cidade? Jerusalém. Mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus.
E nós estamos aqui na nossa Jerusalém. Quem quer aplaudir o Senhor? Na nossa cidade, né? Na nossa igreja mãe, como fruto da obediência. Então nós cremos que esse avivamento, ele já está sendo derramado, né? Agora abra Atos capítulo 5, por favor, versículo 32. Nós somos testemunhas dessas palavras. Nós e também quem, gente? Glória a Deus. Nós e também o Espírito Santo. Nós também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que o que, gente? Que Deus deu a quem? Então, nós recebemos o Espírito Santo. Experimentarmos avivamento está completamente ligado e atrelado ao ato da obediência. Então a ordem foi ficar em Jerusalém, foi perseverar, e eles perseveraram em oração, até que no capítulo 2 de Atos, nós ali, né, vemos, né, a descida do Espírito Santo e o avivamento que eles experimentaram mediante a obediência. O terceiro fundamento é a oração constante. Tá? Ainda ontem foi falado aqui, a oração não é orar ali, orou, fez aquela oraçãozinha. É uma vida de oração. Os movimentos de avivamento, eles foram também precedidos de muita oração. Ou de um indivíduo, ou de uma comunidade. Precisamos orar. Esses homens aí que Deus levantou para esses avivamentos, essa galera orava muito. Ontem falou do Jonathan, eu tenho dificuldade de falar, Jonathan Edwards, é isso? Camarada com 6 anos de idade já orava 2 horas por dia. Com 6 anos de idade. Meu Deus do céu. Fala assim para o irmão que está ao seu lado, a gente precisa ser avivado mesmo. É ou não é? É ou não é? Então, a oração é constante, ela é outra base, é outro fundamento para experimentarmos, tá? Experimentarmos o avivamento. A igreja primitiva, a igreja de Atos, eles também foram perseverantes na oração. Após receber as últimas instruções do Senhor Jesus e ele ascender aos céus, a ordem foi ficar em Jerusalém. Obediência. Mas como ficar em Jerusalém? Fazendo o que, gente? Fazendo o que, gente? Orando, e se reuniram no cenáculo, até que de repente, ouviu-se um som bem forte, como de um vento impetuoso, e viram-se línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas estranhas. Glória! Então vira para o irmão, olha só, vida de oração é essencial. Igreja avivada, nosso reverendo tem ensinado, reunião de oração vai sempre estar cheia, lotada, né? Nós lembramos aqui que eu creio que foi até um aquecimento para o avivamento. O Espírito Santo orientou o reverendo, o feriado de 1º de maio, quem estava na igreja? Aquele dia para estar na igreja, não para buscar a cura, que claro, acontece, vai acontecer, a prosperidade, mas é aquele dia para buscar o Senhor pelo que o Senhor é, só pelo que Ele é, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Adonai, o nosso Salvador. Depois teve o feriado de Corpus Christi, e aí mais um dia na presença de quem? Do Senhor. E todos os feriados que tiverem, o Espírito Santo chamar, intercessões, vigílias e o templo. Nós temos que louvar a Deus por ter uma igreja aberta, o templo à disposição para se orar 24 horas. E fora do templo, como alguém ontem falou aqui, a pessoa na rua, vão falar, tá doido, tá falando sozinho. Eu às vezes olhava para a pessoa e falava assim, está falando sozinho. Aí agora eu pensei, de repente é um crente que está orando, né? Ele está falando, está falando sozinho, está falando com Jesus, está falando com o Espírito Santo. Glória a Deus.
Então, repete para o irmão que está ao seu lado assim, olha, fundamentos para o avivamento. A palavra, a obediência e a oração constante.